Estamos de volta com o Doutor Me Consulta aqui pelo SBT. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta, às 10h15 da manhã, trazendo muita informação para você sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer doença, você pode compartilhar conosco, enviando a sua dúvida ou até mesmo a sua sugestão de tema para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha. E agora, eu quero cumprimentar a nossa pediatra, neonatologista, a doutora Patrícia Cavalcante. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, é sempre um prazer estar aqui com vocês e principalmente falando de um tema tão legal como a amamentação. Exatamente. Nós hoje vamos tirar algumas dúvidas, né, sobre o que é mito, sobre o que é verdade, sobre a amamentação. Então eu já começo perguntando, doutora, algumas mamães, né, sofrem com a questão do leite materno estar empedrado, né? É verdade que compressas podem aliviar isso? Isso, só que tem que ser a compressa fria, né? A compressa quente, ela acaba piorando esse processo. Uma outra questão também é que algumas mães, né, acho que na correria do tempo, aquela coisa toda, acabam ficando um pouquinho estressadas, nervosas. Isso pode interferir na produção do leite, doutora? Pode, interfere muito. O hormônio do estresse, a adrenalina, ela é um hormônio contrarregulador dos hormônios da produção de leite, né, que é a prolactina, ocitocina. Então ela acaba inibindo a produção de leite. Então vamos deixar nossas mãezinhas bem calmas. Verdade. Então atenção, papais, vocês são peças fundamentais para que as mães possam, né, ficar mais tranquilas, evitar ter preocupações, nervosismo, chateações, enfim, viu? Então colaborem com suas esposas. E doutora, sobre questão de, por exemplo, congelar, né, o leite materno, que acredito que algumas mães produzem tanto leite que quando elas retiram, né, colocam no aparelhozinho de retirar o leite materno, elas podem colocar esse leite que elas acabaram de retirar no congelador? Pode, na verdade, é uma forma de você armazenar o leite por um tempo maior, é congelando o leite. E assim, a dica do congelamento é quando for descongelar, descongelar sempre em banho-maria, né? Uma das coisas, pode congelar então, né? Uma das coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu achei muito interessante, é que algumas mães acabam, como é que eu posso dizer, doutora, deixando de amamentar os seus filhos um pouco antes, né, do desmame, essa é a palavra correta, certo? E acabam optando por fórmulas porque acham que o bebê não está engordando, que o leite não é o suficiente. Mas uma coisa que a gente conversou aqui, eu e a doutora, é que as mães elas têm que observar a questão da pegada do bebê no seio, no bico do seio, ou como é que está a alimentação da própria mãe, porque a alimentação dela vai também interferir no leite materno, não é isso, doutora? Isso. A forma como que o bebê pega o seio e vai interferir como a quantidade de leite que vai sair. E a alimentação da mãe interfere diretamente na composição desse leite. E lembrando que o leite materno é a alimentação padrão ouro, ela tem um equilíbrio entre proteínas, aminoácidos, glicose, tudo que o bebê precisa para ter um crescimento saudável. O alimento padrão ouro para o recém-nascido e para todos os bebês até os 6 meses de vida é o leite materno. Eu acho que é através disso, nessa questão de muitas vezes as mamães não estarem se alimentando direito, que vem aquela frase que elas sempre falam, ai, meu leite é fraco. E não é assim, né, doutora? Não existe leite fraco. Quais são os outros mitos e verdades assim mais pertinentes no seu consultório, doutora? O que as mães têm mais dúvidas? Por exemplo, se um bebê mama só de um lado, é ruim? O bebê precisa ter que mamar tanto do lado quanto do outro? Tem que ter esse revezamento? Isso, o bebê ele tem que mamar os 2 peitos e mamar o peito todo, para que pegar o leite anterior, como era chamado antigamente, e o leite posterior. O leite anterior é um leite mais rico em proteína e o posterior é um leite mais denso, mais gordo, que vai ajudar o bebê no ganho de peso, né? E quando você esvazia a mama completa, você estimula que ela produza mais leite. Então, assim, se o bebê fizer seletividade por apenas um seio, aquele seio tende a crescer mais do que o outro. E esteticamente, você vai olhar para a mãe, você vai ver um peito grande e um pequeno. Então, tem que dar os 2 seios. E doutora, se uma mãe não estiver produzindo muito leite, ela pode deixar que uma outra mãe possa amamentar o filho dela? Esse processo é chamado
é lactação cruzada, né? Então, a amamentação cruzada é contraindicado e desaconselhado e oferece riscos ao bebê, pois através do leite materno o bebê ele pode ser contaminado com algumas doenças, como o HIV, que é transmitido através do leite materno. Então, mãezinha, de forma alguma, dê seu filho para ser amamentado por outra pessoa. Não Importante pode. essa observação, viu? Dica aqui da nossa pediatra neonatologista, doutora Patrícia Cavalcante. E doutora, voltando assim já para o lado, porque a mulherada, ela gosta de ser vaidosa, obviamente, né? Todo mundo quer ser mãe, quer tratar muito bem seu filho, mas a mulher sempre tem aquela questão da autoestima também. É verdade que amamentar muito tempo, enfim, o seio acaba caindo, gerando uma certa flacidez? Verdade, mito? Como lidar com Mito, isso? amamentar não derruba peito, não cai peito. Às vezes, quando o peito cresce muito, ele tende a ficar um pouco flácido, tá? Mas o ato de amamentar não faz peito cair. E doutora, sobre questões do bico invertido, é verdade que mulheres que têm bicos invertidos não conseguem amamentar direito? Mito, Kelly, a mulher que tem bico invertido, ela consegue amamentar sim. Porém, ela pode ter, em alguns casos, dificuldade, mas com bom acompanhamento, com uma fono e aconselhamento de amamentação, ela vai conseguir amamentar sim. E sobre as confusões de bicos, doutora? Na verdade, Kelly, a confusão de bico é quando o bebê ele não está bem resolvido ainda na amamentação, está com dificuldade, né, na pega do seio, e aí você oferece uma mamadeira. Como a forma de mamar na mamadeira é diferente do bico do seio materno, então acaba que esse bebê ele fica meio confuso e tem uma dificuldade maior para mamar ao seio. Doutora, uma outra dúvida que surge entre as mães é a questão da perda de peso, né? Amamentar faz perder peso? Ou caso uma mãe que esteja amamentando, ela venha perder peso, ela deve ficar em alerta, se preocupar, tipo, meu Deus, por que eu estou perdendo peso? Ou a amamentação realmente vai contribuir para essa perda? Verdade. Amamentar, além de ajudar o útero a voltar mais rápido para o tamanho normal, também auxilia na perda daqueles quilinhos que a mãe acaba adquirindo ali durante a gestação. É por isso que, né, a gente vê algumas mamães que acabam adquirindo alguns quilinhos a mais durante a gestação e após o parto, e aí começar a amamentar o seu bebê ali, o seu recém-nascido, a gente vê que até de uma forma, podemos dizer assim, rápida, ela consegue retornar ao corpo de antigamente, né? Então a amamentação auxilia muito nesse emagrecimento aí. Tem mãezinha que com 1 mês, 2 meses já está com o mesmo corpo de antes. Engravidar não é desculpa para engordar. E a gente tem esse auxílio aí, que é a amamentação para emagrecer. Olha, doutora, agora a gente vai para a participação dos nossos telespectadores. Quero desde já agradecer a participação de todos. E você que ainda não participou, participe. É só você encaminhar suas dúvidas para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha. Bom, e agora a gente vai saber qual é a primeira pergunta na tela. Muitas mães têm medo da amamentação. É normal sentir dor? Julie, a amamentação, ela não é para ser um momento de medo. A mãe ela precisa ter segurança. E amamentar não é para sentir dor, é para ser um momento prazeroso, tanto para o bebê quanto para a mãe. Quando é que dói? Quando a pega está incorreta. E aí acaba fazendo fissura, machucando esse seio e saindo pouco leite para o bebê. Então, se você está com dor durante a amamentação, procure um aconselhamento, procure a ajuda de um profissional, que não é para sentir dor. Vamos para mais uma participação. O Iago, ele é do bairro São Pedro e ele diz: minha esposa não produz leite suficiente. Existem opções além da fórmula? Não entendo muito disso. Iago, até os 6 meses de idade do bebê, fora o leite materno, somente as fórmulas de partida, né, que são aqueles leites que são o mais próximo possível para o leite, ao leite materno. Porque não é só a questão do ganho de peso, tem que ser um alimento que proporcione o desenvolvimento neurológico desse bebê, que ele consiga desenvolver e também não faça mal. Existe muita questão do erro alimentar, Kelly. Pela questão cultural, algumas pessoas dão massa de macaxeira, composto lácteos, e algumas crianças acabam parando até na UTI,
fazem alteração hepática, insuficiência renal. Então, nesse momento, Iago, ou leite materno ou fórmula de partida quando não for possível o aleitamento materno exclusivo. E fica alerta aí para os pais, né? Sempre que tiverem alguma dúvida, busquem realmente um profissional que conheça, evitem esse boca a boca, porque o que pode servir para o filho do vizinho, talvez não sirva para o seu filho, né? Assim que funciona, doutora. É verdade. E eu sempre digo que os pais, eles nunca vão dar um alimento ou dar alguma medicação para o seu filho achando que vai fazer mal. Normalmente o vizinho deu, ou algum parente deu, para o seu filho e deu certo. Então você dá tentando fazer o bem e às vezes acaba fazendo mal para o seu filho, acaba parando no hospital sem querer. Doutora, temos mais uma participação, a Ana Paula, ela é do bairro União, e ela pergunta quais consequências a interrupção do aleitamento pode causar. Quando você interrompe o aleitamento materno ali de forma precoce, né, principalmente antes dos 6 meses, você vai acabar expondo esse bebê à fórmula, a um leite que não seja adequado. Você aumenta os riscos desse bebê ter alergias alimentar, como alergia à proteína do leite de vaca e outras alergias. O sistema imunológico desse bebê não está preparado ainda. Então, quando você deixa de amamentar, você deixa de proteger, deixa de passar anticorpos para esse neném. E é isso. Doutora, olha, muito obrigada por todas essas informações enriquecedoras, né? Obrigada também aos nossos telespectadores, em especial ao Iago, esse pai aí super preocupado, querendo entender um pouco mais do universo da amamentação, né, doutora? É muito importante a participação dos esposos nesse momento. Isso, a participação do pai e da rede de apoio em geral, ela é muito importante nesse momento. A gente está no Agosto Dourado, mês de proteção, incentivação e promoção ao aleitamento materno. O tema desse ano é aleitamento materno, proteger o aleitamento materno é um dever de todos. Então, o nosso dever, não só como profissional de saúde, mas como familiar, dar aquele apoio para aquela mãe que está amamentando naquele momento, incentivar. A mulher vai estar no seu maior momento de fragilidade emocional. Então, você deve apoiar ela naquele momento, cuidar, saber se comunicar com essa mulher nesse momento. E é isso. Doutora, muito obrigada e até o próximo programa. Eu que agradeço. E agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas antes, o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você.